no início, era só a esquerda que estava sobrevivendo. Só a esquerda que tinha denunciado a violência do golpe de 2016, que tinha denunciado todo o esquema organizado para o ataque dos governos progressistas a partir de 2013. A esquerda que olhava para Jair Bolsonaro e denunciava o fascismo, o autoritarismo, a violência social, a incompetência, a perversidade do governo, mas nós estávamos sozinhos, a bem da verdade. A gente falava, e eu me recordo que viajei de 2018 até 2020, que é quando começa a pandemia, foram 2 anos que eu viajei um monte no Brasil, fazendo cursos e trabalhando com formação de base, e sempre me deparava com essa situação, quer dizer, os incomodados éramos aqueles que, de alguma forma, prezavam a ideia da liberdade de expressão, a ideia da disputa democrática, uma visão de mundo que buscasse transformar as coisas, que tinha a ideia de uma sociedade que ela é tanto mais meritória quanto menos desigualdade ela tem. Éramos nós os incomodados. Mas o governo de Jair Bolsonaro é tão incompetente, é tão perverso, é tão brutal, selvagem, incivilizado, e me faltam até adjetivos aqui, eu podia passar horas falando, que nós, os incomodados, fomos aumentando. Fomos aumentando. Em determinado momento, uma parte do agronegócio brasileiro ficou incomodada, porque, afinal de contas, liberou o agrotóxico, e aí o Jacu, que tinha lá uma fazendinha, e que plantava que nem, né, não sabia nem o que estava plantando, conseguia agora preço baixo e ajudava a enfunerar o agronegócio brasileiro à luz dos interesses da Europa, porque os europeus olhavam para cá e diziam, vocês estão usando organofosforados como agrotóxicos, bom, então nós não vamos comprar mais esse produto de vocês. E aí os bons agricultores pagavam pelos maus. Aí esse grupo começou a se afastar. Os industriais começaram a perceber que, olha, reduzindo o número de trabalhadores, reduz o mercado interno. E a galera que vendia liquidificador para pobre começou a falir. E a gente está falando aqui de Ricardo Eletro, a gente está falando aqui da própria Magazine Luiza, a gente está falando aqui de pessoas que tinham aberto, olha, eu tenho amigos que tinham aberto empresas, microempresas para trabalhar com venda de celular. O cara abriu uma empresa para trabalhar com venda de celular, estava trocando de caminhonete todo ano, já tinha 5 funcionários, a empresinha num shopping, estava bem. Foi apoiar o Bolsonaro. Na verdade, primeiro ele apoiou o golpe, depois ele foi atrás do Bolsonaro. E aí, esses caras começaram a perceber que a economia caindo, obviamente menos gente comprando, o negócio ia por água abaixo. Professores universitários que se calaram em 2016, me recordo que eu mandei e-mail para um monte de gente, inclusive para os diretores do departamento em que eu trabalhava, dizendo, olha, vocês não vão se manifestar contra o golpe que está ali, e a resposta que eu obtive é que golpe, né? De uma desfaçatez, assim, de uma canavice tremenda. Esses caras começaram a perder as bolsas de pesquisa, começaram a ter o salário congelado, começaram a ser fiscalizados por um bando de imbecil, né? Começaram a ter os seus vídeos das suas aulas filmados e mandados para o Ministério Público, sem nenhum motivo, óbvio. Esses caras começaram a ficar incomodados, né? Em seguida, os advogados e os procuradores e os juízes ficaram incomodados, porque se bem que a Lava Jato no início parecia trazer um protagonismo do judiciário, a longo prazo, a ruptura das regras e dos padrões de entendimento das instituições que a Lava Jato proporcionou destruía o poder que esses próprios advogados e juízes tinham construído. Afinal de contas, um advogado que tem 50 anos de carreira, ele tem 50 anos de carreira rezando e professando as mesmas regras, as mesmas leis, trabalhando nos mesmos sentidos de equidistância, de neutralidade, ou o que quer que você imagine no meio disso, mas ele tem essas regras. As regras, ao longo prazo, foram benéficas a ele. Ele soube aproveitar isso, construiu uma história. E, de repente, isso tudo estava sendo jogado por água abaixo. Advogados bolsonaristas, juízes bolsonaristas começaram a ficar milionários. Por quê?
porque interpretavam a lei ao revés de que qualquer coisa pudesse acontecer. E aqueles advogados começaram a perceber que, olha, sem regras, sem essas instituições, as minhas próprias condições de trabalho vão se deteriorar. E esses caras passaram a ficar incomodados. Vocês acham que o mundo do direito se rebelou contra a Lava Jato? Por quê? Porque todos eles são apaixonados pelo Lula? Não, porque as instituições têm, a partir do momento em que elas normatizam regras, elas têm um papel de estender o seu espaço ao longo do tempo. Em seguida, a classe média começou a ficar revoltada. Quer dizer, ano após ano, você tinha que tirar seus filhos da escola privada, passar para a escola pública, não podia mais viajar, não podia. E depois acabou não conseguindo encher o tanque do carro. Hoje em dia não está dando para comprar queijo. Não está dando para comprar queijo. A semana passada eu fui no supermercado, tinha uma mulher dando um piti porque ela não estava conseguindo mais comprar a peça de queijo inteira. Claro que é um absurdo, tem gente passando fome, mas para a classe média não poder comprar uma peça inteira de queijo é um absurdo. E a galera que ficou incomodada. Ou seja, ao longo dos últimos anos, fomos aumentando o número de pessoas que se sentiam incomodadas com o governo de Jair Bolsonaro. E hoje, a bem da verdade, 70% da população brasileira se sente incomodada. A gente vê isso em todas as pesquisas. Jair Bolsonaro conserva o apoio de 30. Quem são esses 30? Militares, policiais, uma parte do agronegócio, pessoas autoritárias, pessoas recalcadas nas suas vidas pessoais, pessoas racistas, machistas, homofóbicas, sem falar nos nazistas, nos fascistas de plantão que estão ali. É aquele policial que não sabe o que é ser policial, ele acha que ser policial é bater nos outros e não acontecer nada com ele. Esses caras é que vem Jair Bolsonaro, tudo aquilo que eles sempre quiseram ser, dizer, fazer, acontecer, e que nunca tiveram coragem para fazer isso, porque eram todos uns bostas. Hoje eles todos se organizam atrás de um grande bosta e, de alguma maneira, isso tudo acaba dando a Jair Bolsonaro esse apoio que ele faz, que ele consegue, e, obviamente, mesmo dentro da direita liberal, começaram a surgir pessoas que estavam desencantadas, incomodadas com Jair Bolsonaro. A burguesia brasileira abandona Jair Bolsonaro, embora tenha algumas pessoas aí que fazem uma interpretação rasteira marxista, que acham que o mundo se divide entre burguesia e proletariado, não tem nada no meio, e que as lealdades são hipotecadas a partir dessa relação que eles entendem perfeitamente bem. Não. A elite brasileira abandonou Jair Bolsonaro. Em grande medida, a elite financeira brasileira abandonou Jair Bolsonaro. Industriais viram seus negócios ruírem. O mercado financeiro percebeu que, nesses mandos e desmandos de Jair Bolsonaro, a previsibilidade que o mercado precisava inexistia. Nesse jogo de compra centrão para cá, compra centrão para lá e rola barrinha de ouro para o meu pastor daqui a colar, começavam a surgir novos interlocutores do poder financeiro que não faziam parte nem respondiam às antigas formas de pensar esses poderes, e esses caras começaram a ficar incomodados. Afinal de contas, calma, há uma liturgia nesse processo todo, mesmo para se tornar elites, né? Tem um livro que eu gosto muito chamado A Elite da Elite. Eu acho que é do C. Wright Mills, A Elite da Elite, que conta um pouco disso, né? Como a elite se reproduz, por que meios, e aí vai mostrar que nos Estados Unidos os caras vêm sempre dos mesmos colégios, das mesmas universidades, frequentam as mesmas, aqueles grupos que eles fazem, né? Aquelas fraternidades todas, entram todos nos mesmos lugares, são financiados pelas mesmas pessoas, saem das mesmas famílias, né? Usam o mesmo código. Há uma liturgia para que você acesse esses lugares de poder. Essa galera ficou incomodada com o Jair Bolsonaro. Aquele fantoche que parecia ser apenas um fantoche em 2018, se provou um autoritário de monta que tinha atrás de si uma série de cachorros fardados de verde oliva que ameaçavam efetivamente todo e qualquer poder que não fosse o próprio. Até alguns olavistas, Olavo de Carvalho, começaram a se emputecer com Jair Bolsonaro, a gente está vendo isso aí. Os irmãos Weintraub saindo, gritando por aí, eles que, de tanto militares como o general Santos Cruz, saindo aí gritando, desesperados. Ou seja, a bem da verdade, Jair Bolsonaro perdeu o capital político muito mais rápido do que ganhou. E se em 2018 ele venceu a eleição com aproximadamente 50
34% dos votos contra 46%, ele deve perder a eleição de 2022 com 30%, talvez até menos por cento dos votos. A bem da verdade, 20% das pessoas que apoiaram Jair Bolsonaro em 2018 largaram dessa situação. E obviamente que eu faço uma hierarquia das pessoas, o quanto mais cedo elas largaram Jair Bolsonaro. Para mim é muito mais importante alguém, por exemplo, que jamais tenha apoiado Jair Bolsonaro do que alguém que hoje deixou de fazê-lo por conta do seu próprio interesse pessoal. Eu, sim, desculpa, hierarquizo as pessoas a partir dessa condição porque acho que Jair Bolsonaro nos deu uma ajuda muito grande. Jair Bolsonaro nos ajudou a perceber o quão perversa é a sociedade brasileira e abriu os nossos olhos para todas aquelas pessoas que, caso um novo regime militar se estabelecesse, não pensariam duas vezes em denunciar você ou a mim, nos mandar para dentro de uma delegacia para que fôssemos torturados e saber lá o que acontecesse. A mim, a você, a nossos filhos. E essas pessoas que até antes do governo Bolsonaro nós dividíamos a mesa, dividíamos o final de semana na praia rindo, dividíamos piadas e conversas e indicações de filme, e que Jair Bolsonaro nos mostrou que eram monstros. Monstros que estavam ali latentes, pessoas perversas, as quais nós, felizmente, depois de Jair Bolsonaro, muito provavelmente não gostaríamos mais de travar nenhum contato com eles. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.